Vamos visualizar uma cena aqui. É de manhã, bem cedo. O sol mal nasceu ainda. Aham. Aquele horário que a maioria tá dormindo. Exato. E a gente tem um programador de 23 anos morando lá no Vale do Silício, que é o epicentro global da inovação. Onde o futuro acontece, né? Pois é. Ele tá vestindo uma calça jeans apertada, uma camiseta desbotada de uma banda dos anos 90 e o iPhone dele, que em qualquer outro contexto pareceria tipo uma extensão do próprio braço. Como é pra quase todo mundo hoje em dia. Sim, esse celular tá jogado e totalmente esquecido em algum canto do quarto. Porque esse jovem acorda às 6 da manhã, não para checar e-mail de investidor ou rolar o feed do Instagram. Ele tá fazendo outra coisa. Muito diferente. Ele levanta para se ajoelhar no chão de madeira e recitar orações super complexas no idioma de mais de 1.500 anos atrás. Nossa, é uma imagem que provoca uma dissonância cognitiva quase imediata, né? Totalmente. Parece, sei lá, uma falha na matriz. É uma colisão absoluta entre o ápice da nossa modernidade tecnológica e uma tradição ancestral super inflexível. E o mais intrigante é que esse comportamento não é uma excentricidade de um cara só. Não mesmo. É o sintoma de uma migração gigantesca, embora muito silenciosa. Exatamente o motivo pelo qual a nossa imersão profunda de hoje é tão necessária. A gente vai entrar de cabeça nos motivos pelos quais uma geração inteira de jovens profissionais, pessoas altamente instruídas e imersas na cultura digital, estão simplesmente abandonando o conforto. O conforto e aquele entretenimento fácil, né? Isso, abandonando as chamadas mega churches, aquelas mega igrejas americanas gigantescas, para migrar em massa para as tradições litúrgicas antiquíssimas. A nossa missão hoje é entender essa jornada radical. De como o crente moderno está deixando de ser um consumidor para virar um participante, né? Exato, um participante de um rito milenar. E a gente tem fontes incríveis hoje, incluindo um vídeo analítico maravilhoso sobre o colapso desse modelo americano de megachurch e textos detalhando esse êxodo de membros. E olha, eu prometo para quem está acompanhando a gente que os números e os dados demográficos dessa mudança, eles vão abalar tudo que a sociologia achava que sabia sobre a fé no século XXI. Porque o senso comum dizia que para atrair jovem precisava modernizar tudo, né? Simplificar a linguagem, tirar as regras. Exato. Mas a realidade está provando exatamente o oposto. As pessoas estão fugindo do que é fácil. Certo, vamos desvendar isso aqui. Porque para entender para onde essa galera está indo, a gente precisa olhar primeiro de onde eles estão fugindo. Faz todo sentido. Durante as últimas 3 décadas, o modelo de mega church foi tipo o padrão ouro do sucesso, certo? Se a gente voltar para os anos 90 e começo dos anos 2000, esse formato foi desenhado para ser uma máquina de acessibilidade. Sim, lugares como a Lakewood Church ou a Saddleback. Exatamente, a Lakewood chega a receber umas 43 mil pessoas presencialmente toda semana. O conceito era remover qualquer barreira cultural. O culto não devia parecer um culto, sabe? Devia aparecer uma palestra estilo TED Talk. Isso, um TED Talk inspiracional sobre como viver a sua melhor vida, com banda de rock e café no saguão. E o ambiente inteiro era milimetricamente construído para não intimidar ninguém, né? As luzes eram de teatro, a música era tipo igual a que toca na rádio, o cara podia entrar de bermuda, sentar numa poltrona de cinema, tomar um frappuccini e ouvir uma mensagem super palatável. E numericamente isso foi uma explosão, né? Foi um absurdo de sucesso por muito tempo, mas gerou uma estrutura muito frágil. E aí que eu queria chegar. Se a gente pensar nesse modelo de mega church como uma daquelas startups unicórnios do Vale do Silício, a estratégia faz muito sentido no curto prazo. Como assim? É que a startup focou 100% da energia na aquisição de usuários. Tipo, venha como você está, a gente tirou todo o atrito, o download é grátis. Ah, entendi. A interface é super amigável. Exato. Mas o problema de focar só em diminuir a barreira de entrada é que a retenção despenca lá na frente, quando o usuário percebe que o produto central é meio raso. E o que me fascina é, por que as pessoas mais instruídas e ricas, que seriam os investidores principais dessa nossa analogia, são justamente os primeiros a pular fora do barco por falta de profundidade? Essa analogia da startup é muito boa porque ilustra bem a fragilidade da coisa. Essas igrejas cresceram tanto e tão rápido que começaram a operar igual corporação e passaram a depender quase que inteiramente de um CEO carismático.
sabe? Os famosos pastores celebridades. Exatamente. E quando a fundação do negócio é o carisma de um líder humano e não uma tradição sólida, qualquer falha pessoal derruba o castelo de cartas inteiro. Nossa, e como a gente viu isso acontecer recentemente? Pois é. A gente relata aqui baseando nas fontes e com total imparcialidade, claro, mas os escândalos são documentados. Sim, a implosão da Mars Hill Church, por exemplo, é um estudo de caso brutal de como um líder centralizador pode erguer e destruir uma comunidade gigante. E teve a Hillsong também, que ditou a estética do cristianismo descolado por uma década e sofreu com os escândalos do Carl Lentz. Além de casos como o do Ravi Zacharias. O impacto disso nos números é assustador, né? As fontes falam em dezenas de megachurches fechando. A Convenção Batista do Super deu tipo 2 milhões de membros em só 5 anos. É um êxodo gigantesco. E o que é fascinante aqui é que o declínio não é só pelos escândalos. Tem uma falha na própria oferta. Como assim? Imagina aquele jovem profissional sentado na poltrona de cinema da igreja. Ele olha em volta e cai na real. Se ele quer conselho de produtividade e autoajuda, tem podcasts muito melhores no Spotify. Faz sentido. Se ele quer ouvir música de altíssima qualidade e sentir aquela emoção coletiva, um show do Coldplay entrega muito mais. E se o objetivo é comunidade, a academia de CrossFit ali da esquina gera laços muito mais fortes, com o pessoal suando junto. Ou seja, ao tentar competir no mercado do entretenimento, a igreja entrou num jogo que o mundo secular sempre vai ganhar. Sempre. Porque o mundo secular tem mais dinheiro e nenhuma amarra teológica. Né? Ao tentar oferecer de tudo um pouco, eles diluíram o que tinham de exclusivo. Faltou o sagrado. Faltou o sagrado. O inegociável. As pessoas começaram a sentir repulsa por essa conveniência espiritual. E aí a gente volta para a história do Jacob Chen, aquele programador do começo. Ele é o exemplo perfeito dessa transição da Apple Store da religião para o mistério absoluto. A trajetória dele é incrível. Ele cresceu em megachurch. Para ele, igreja era um seminário motivacional bem produzido. Até que um dia ele resolveu visitar a Igreja Ortodoxa da Santíssima Trindade lá em Houston. E foi um choque, né? Total. Ele descreve uma sobrecarga sensorial absurda. Não tinha telão de LED, tinha o cheiro forte de incenso, o pessoal cantando num idioma mais antigo que o inglês, os ícones espalhados pelas paredes. E ele achou que ia ficar ali só um pouquinho. Ele planejava ficar 20 minutos, tipo um turista cultural. Mas ele ficou 3 horas seguidas, em pé e chorando, sem parar. Caramba. E ele não é uma anomalia, os dados confirmam isso. A Igreja Ortodoxa Antioquina na América do Norte cresceu 140% em 20 anos. 140, nossa. Sim. E a frequência na missa tradicional em latim, no catolicismo, cresceu 75% em 10 anos. E sabe quem são essas pessoas? Imagino que não sejam velhinhos nostálgicos. Longe disso. 67% tem menos de 40 anos e 71% vem de origens evangélicas protestantes. Não nasceram nessa tradição. E tem aqueles servidores no Discord também, né? Isso. Servidores com mais de 50 mil membros, cheios de gente da área de tecnologia, debatendo teologia do primeiro século. E aí, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque eu preciso fazer um contraponto cético aqui. Manda. A estética é linda, claro. Incenso, canto gregoriano. Mas será que isso não é só versão religiosa de, sei lá, comprar disco de vinil? Ou de fazer pão de fermentação natural em casa? Não é só uma busca meio hipster por uma vibe estética e vintage? Olha, é uma suspeita justíssima. E muitos sociólogos questionam exatamente isso. Mas quando a gente olha mais de perto, vê que é uma rejeição calculada de como a gente vive hoje. Explica melhor. Pega o caso da Catherine Langish, que é uma agente literária super bem-sucedida em Nova York. Ela relatou que absolutamente tudo na vida dela era mediado por telas. O trabalho, as amizades, a diversão. A famosa vida mediada por telas. Pois é, e quando ela encontrou a liturgia imutável e aquele silêncio pesado do monastério, foram as primeiras coisas em muito tempo que pareceram genuinamente reais para ela. Não era só estética, era a ausência da conveniência. Então, no fundo, a cura para a superficialidade é a fricção. O mundo moderno não tem fricção, é tudo num clique. A liturgia antiga é como uma montanha. Ela não tenta te agradar, ela só tá lá. Exatamente.
E tem uma diferença teológica brutal aí também. As megachurches costumam apresentar Jesus meio que como um amigo ou um terapeuta invisível, né? A fé serve para você evitar o sofrimento e ter sucesso. Sim, é uma utilidade. Se não me faz bem agora, não serve. Já as tradições antigas apresentam Jesus como o Pantocrator. Que é uma palavra forte. Sim, significa o Todo-Poderoso. É uma fé que não foge do sofrimento. Pelo contrário, ela é focada no martírio, no sacrifício, e a descoberta disso por parte da juventude tem muito a ver com a volta aos textos originais. Ah, isso é importante. As fontes mencionam aquele fenômeno no seminário teológico Fuller, né? E o caso do Hank Hanegraaff, O famoso Bible Answer Man. ele mesmo. Ele era um gigante da apologética protestante nos Estados Unidos, o cara tinha programa de rádio e tudo, e aí ele se converte para a igreja ortodoxa e choca todo mundo. Um choque sísmico no meio religioso. Porque os alunos e essas figuras começaram a ler as fontes primárias, Inácio de Antioquia, Justino Mártir, gente do ano 100, 200. E eles descobriram que a igreja original não tinha cadeira estofada nem show de rock. Eles oravam 7 vezes por dia e o foco não era o sermão de um pastor carismático, era a Eucaristia, a participação no sagrado. O que me deixa perplexa, porque isso soa como um crossfit espiritual extremo. A gente está falando de regras que dizem que você tem que jejuar, 200 dias por ano, ficar em pé por 2 horas de culto, se submeter a um pai espiritual. É pesado. Porque uma geração inteira que foi criada com Uber, iFood e todas as facilidades modernas escolheria o caminho mais difícil. Lembra daquela frase do Jacob Chan? Eu me cansei de consumir a graça. Eu queria participar dela. É exatamente isso. O padre Josiah Trenum, que lida muito com esses convertidos, diz que as pessoas estão simplesmente exaustas de serem tratadas como clientes. A modernidade achou que devia remover todos os obstáculos, mas a fé antiga diz que os obstáculos são necessários para formar o caráter. Faz todo sentido. Aquele negócio, né? Se você senta no restaurante, você é só um crítico avaliando o prato. Se você vai para a cozinha e queima o dedo no fogão, você está participando do banquete. Perfeito. O crente moderno virou um espectador chato, que cruza os braços e avalia se o solo da guitarra foi legal. A tradição antiga destrói o papel do consumidor. Você está lá para se submeter a algo maior que você. Mas aí, trazendo isso para a realidade prática, toda essa empolgação romântica com o passado encontra uma barreira bem grande, né? A lua de mel acaba. Ah, com certeza acaba. Tem um choque cultural violento. É o que eu ia perguntar, então, o que tudo isso significa na prática? Essas igrejas milenares, tipo as gregas ou russas, elas estão prontas para essa avalanche de jovens executivos americanos do Vale do Silício batendo na porta? Nem um pouco. A primeira barreira é de infraestrutura pura. Essas igrejas foram por séculos focadas em manter grupos étnicos. Elas lutam hoje para treinar clérigos que falem inglês bem o suficiente para dialogar com essa galera. E os dados que a gente tem apontam que cerca de 30% desses convertidos acabam desistindo nos primeiros 3 anos, né? Sim, porque a fantasia do monastério místico encontra a realidade de ter que lidar com pessoas comuns no café da manhã depois da missa. E tem aquele fenômeno informal maravilhoso que eles chamam de convertite. Convertite. Parece doença. E é quase isso. É o excesso de zelo e a rigidez puritana do novo convertido. Imagina a cena. Tem uma senhora grega de 70 anos que nasceu na igreja e leva aquilo com leveza. Aí chega um engenheiro de software de 25 anos querendo aplicar a regra do jejum como se fosse um código de computador impecável, julgando todo mundo. Nossa, deve incomodar demais os fiéis tradicionais. Incomoda muito. E isso gera tensões institucionais também. Não é só na base. A gente vê isso no catolicismo, por exemplo, com a missa em latim. Ah, sim. As restrições recentes. Lembrando de novo, para quem nos ouve, que a gente está aqui só analisando os eventos relatados. Exato. O crescimento rápido dessas comunidades atraiu famílias jovens, mas a postura muitas vezes crítica deles, em relação ao resto da instituição, gerou desconfiança. Tanto que, em 2021, o Papa Francisco colocou restrições severas a essa missa. Porque os bispos tinham medo de rachar a igreja, né? Exatamente. Criou-se um risco real de cisma.
É um desafio enorme acolher a energia dessa juventude sem deixar que a rigidez deles quebre a unidade de tudo. O equilíbrio é muito delicado. Mas, fazendo um apanhado final aqui de tudo que a gente explorou, toda essa imersão revela uma mudança brutal de paradigma para essa geração. A santidade, pelo jeito, não deve ser confortável. Definitivamente não. E as pessoas aprenderam, da pior forma, a desconfiar das coisas que são fáceis, rápidas e confortáveis demais. Isso vale até para quem não é religioso. Essa valorização do que é difícil, do que é permanente e profundo é um reflexo claro do nosso cansaço com a superficialidade do mundo moderno de hoje. O atrito se tornou a cura. Exatamente. Mas tem uma reflexão poderosa que me ocorreu lendo o encerramento das nossas fontes e que eu queria jogar aqui para a gente pensar. Manda. Tudo isso que a gente conversou é muito bonito agora. É a primeira geração fazendo uma escolha altamente consciente, né? Eles abandonaram o conforto por vontade própria. Eles sabem de onde saíram. Isso. Mas e o que vai acontecer quando esses jovens tão rigorosos tiverem que criar os filhos deles dentro desse novo rigor? Ah, esse é o grande teste de fogo. Porque, pensa bem, a primeira geração de crianças que já nasceu nessa nova fé antiga, submetida a esses jejuns enormes e liturgias pesadas, essas crianças estão chegando na adolescência exatamente agora. Pois é. Será que elas vão abraçar a liturgia pesada dos pais? Ou será que a rebeldia adolescente vai fazer com que elas fujam exatamente para as mega churches flexíveis e cheias de luzes coloridas que os pais delas odiavam e abandonaram? Nossa, o pêndulo da história não para, né? É bem capaz que vejamos uma rebelião em busca de entretenimento de novo. É um ciclo fascinante que o mundo inteiro vai ter que observar de perto nesses próximos 5 anos. Bom, chegamos à linha de chegada da nossa exploração. Finalmente, né? Pois é. E para amarrar tudo isso, a nossa âncora hoje é um texto chamado Conclusão Pastoral. Que é um ensaio bem focado em, simplificar as coisas para o leitor. Exato. A missão aqui é traduzir a essência desse material para quem está dando os primeiros passos na fé, sabe? Aham. Aquela pessoa que está tentando entender onde firmar os pés no meio dessa confusão toda. E esse texto começa, assim, destruindo uma ilusão muito comum. Ele usa uma imagem bem poderosa. Sabe quando uma casa tem uma rachadura estrutural imensa? Sei. E a pessoa tenta resolver passando uma demão de tinta nova na parede? Exatamente isso. O ensaio argumenta que tentar curar uma crise espiritual simplesmente trocando de estrutura institucional é pura estética. É tipo ignorar que a fundação continua afundando. Certo. Mas vamos desvendar isso na prática. Porque faz muito sentido que alguém frustrado com aquele modelo moderno das mega igrejas... Ah, aquelas cheias de fumaça, telões superproduzidas. Isso. Que essa pessoa queira fugir para tradições antiquíssimas. Parece mais seguro, né? Mais sólido. Sim. A tentação é achar que a tinta velha daquela parede clássica indica uma base melhor. Mas é só ilusão. Total. E o que é fascinante aqui é que o ensaio alerta que a história prova justamente o contrário. Como assim? Qualquer instituição, seja um movimento que nasceu ontem ou uma liturgia secular de séculos, é inevitavelmente vulnerável à corrupção. Nossa, então mudar de um ambiente focado em entretenimento para um altar altamente litúrgico não resolve a rachadura do coração. Não resolve. A estrutura humana carrega falhas inerentes, por mais bem intencionada que ela seja. Mudar o CEP da religião não muda a condição interna de ninguém. Instituições não salvam. Só que aí a gente esbarra num dilema complicado. Qual? Se toda a estrutura humana é falha, se o modelo em si não garante nada, onde é que a pessoa se agarra? Porque criticar o formato da igreja é fácil. Com certeza. Mas é muito difícil viver uma fé no vácuo, né? Sem um teto sobre a cabeça. E é bem esse o desconforto intencional que o autor quer provocar. Ele tira a gente daquele eterno debate sobre qual é o formato correto de igreja. E joga o foco para onde? Joga direto no ensino do apóstolo Paulo. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Ah, sim, a passagem sobre o fundamento. Isso. O texto é absoluto. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
porque a tese central dessa conclusão pastoral é que o evangelho precisa estar acima de qualquer tradição ou placa institucional. Se conectarmos isso ao quadro geral, debater o modelo de igreja vira uma distração imensa. A grande pergunta não é o endereço onde a fé é praticada. Exato. É se a base onde essa fé está ancorada é uma pessoa real, o próprio Cristo. O foco sai da casca e vai para o núcleo. Quem salva é o Cristo do Evangelho. Ponto final. Pensando em quem está no início dessa caminhada e percebe o peso disso. Então, o que tudo isso significa? É a pergunta de $1 milhão. Como se constrói essa base invisível na vida real? Porque a teoria de firmar em Cristo é linda, mas na segunda-feira de manhã, como garantir que isso não vire só mais um ritual vazio? Bom, o texto oferece um mapa prático focado na intimidade diária. O autor aponta para a urgência de voltar ao fundamento seguro das Escrituras. Ler a Bíblia todo dia, no caso? Isso. Mas não como um dever de casa, sabe? Atua meio que como um desintoxicante. Aham. O contato constante ali com a palavra calibra a mente, tira aquela dependência de intermediários humanos. É criar um canal direto que não precisa de um palco ou de um grande evento. E a consequência disso é rejeitar a religiosidade vazia. Parar de usar a repetição de rituais como, tipo, um termômetro moral. Entendi. A verdadeira intimidade e força nascem da rendição completa e da fidelidade silenciosa do dia a dia. Perfeito. É caminhar com a fundação e não só ficar admirando a casa construída em cima dela. Fica super claro que a proposta é limpar o terreno de todo o ruído. Se a fundação está no lugar certo, o formato da casa perde a responsabilidade de salvar quem mora lá dentro. O texto lembra que, no fim da história, só aqueles que pertencem a ele vão permanecer firmes. E para encerrar essa nossa jornada de vez, fica aquele questionamento no ar, que serve de teste para tudo que a gente discutiu aqui. Manda. Se todas as estruturas humanas ao nosso redor, dos templos gigantes às catedrais históricas, desmoronassem hoje e virassem poeira, a nossa fé continuaria de pé, sustentada apenas em Cristo?